Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, um programa cheio de boas notícias, onde histórias inspiradoras se encontram com conhecimento que transforma vidas. E hoje vamos falar sobre um tema que é a base de tudo, a família. Em um mundo de constantes mudanças, o que fazer para preservar essa instituição tão sagrada? Quais são os pilares que sustentam a união das famílias e como podemos construir e manter laços fortes e duradouros entre pais e filhos? Para nos ajudar a responder essas perguntas e mergulhar fundo nesse tema tão importante, vamos conversar com uma mulher muito especial. Ela tem como missão edificar, fortalecer mulheres e famílias por meio do amor e da sabedoria. Ela é esposa, mãe de 3 filhos, advogada e fundadora do movimento Mulheres de Influência, que tem transformado famílias por todo o Brasil. É com muita alegria e gratidão que eu quero dar as boas-vindas à nossa querida Ellen Montes, a doutora Ellen Montes. Seja muito bem-vinda, que honra te receber aqui. Obrigada, Eunice, e cada um que está aqui. E você que está aqui me assistindo também, espero que você possa receber todo o amor e a esperança que nós vamos conversar aqui. Obrigada pela sua oportunidade. A gente que agradece o seu tempo, o seu carinho. A gente sabe que você tem feito um trabalho incrível, tem transformado a vida de muitas mulheres e muitas famílias, porque a sua vida é um exemplo. Você vai contar aqui pra gente agora. Eu queria, inclusive, que você iniciasse falando um pouco da sua trajetória, porque morava em outro estado, você vai falar aqui. Você é uma advogada que tinha uma carreira brilhante e que de repente teve um chamado para fortalecer, como eu disse, mulheres e famílias. Queria que você iniciasse contando um pouquinho da sua história. Sim. O meu chamado ele começou desde meus 8 anos de idade. Então, na verdade, todos nós temos uma missão nessa terra. Uma missão que ela é para poder nos edificar e você poder, por meio da sua essência, você trazer para essa terra por meio da sua vida. Então, aos 8 anos eu tive um chamado que veio por meio de um sonho. Eu venho de uma família desestruturada, mas não é porque você nasceu em um meio desestruturado, com uma família desestruturada, num ambiente em que você não se sente, inclusive, pertencente, que você realmente não pertence àquele lugar. Foi necessário passar por tudo para haver uma quebra, inclusive, de gerações e que eu chamo até de maldições hereditárias que mulheres vinham fazendo da maneira que elas podiam. Então, minha avó, minha mãe, elas tomaram decisões, mas que veio num ambiente em que eu tive que nascer. Ao estar naquele ambiente, eu me sentia muito diferente e, ao mesmo tempo, especial. Por mais que não recebesse o amor como todos nós precisamos desse amor, todos nós merecemos esse amor. E a família, como você pontuou muito bem, é a maior e mais importante instituição. E ela veio aqui para essa terra para que nós possamos viver em harmonia, com amor, com respeito. E aí nessa família desestruturada, mas que me ensinou muito, Deus, aí quando eu falar aqui sobre Deus, nós estamos falando independente da sua religião, independente do que você acredita, porque são dogmas, e aí é onde você sente um fluir, o amor de Deus por meio de você, que Ele fala ao seu coração. Então Deus, Ele vendo aquilo ali, olhou ao redor, e é onde eu falo, Eunice, as pessoas, Deus fala por meio de pessoas. E Ele vai usar as pessoas na sua família, mas quando nós não temos um alinhamento, Ele vai usar outras pessoas. Quando Ele olhou ao meu redor, que não tinha aquilo ali, Ele veio por meio de um sonho. E naquele sonho eu senti um amor que preencheu todo o meu ser. Um amor que eu nunca havia sentido e muito especial. E ali nós começamos a nossa aliança. Mas eu permiti Ele penetrar em meu coração. E aí eu vi o meu valor. E aí eu comecei uma jornada. Que aí e aí leva tempo, eu falo, é amor, alianças e tempo. Então, permiti viver esse amor, fiz a minha aliança com Deus, que é a primeira aliança que nós temos e precisamos fazer, para que Ele pudesse me guiar segundo a sua vontade e não a minha, para que Ele possa dizer qual realmente era a minha missão aqui. E aos 9 anos, Ele veio e mostrou que era para poder, que eu estava naquele ambiente
uma família desestruturada, mas que eu não seria essa mulher que caminhou, daria esse ambiente para os meus descendentes, que eu mudaria a história deles, a minha história, e que eu viveria realmente de acordo com a minha essência. E ali a partir dos meus 9 anos, mas o meu despertar foi aos 8. Aos 9, em busca daquilo onde nós temos que estar em constante busca, realmente aberta para receber, atenta aos sinais, porque Deus fala por meio de pessoas, sinais, e aí você tem que, ter essa intimidade para você poder compreender. E a partir dali eu digo, nossa, então eu vou ter a minha família. E intitulei Família Segundo o Coração de Deus, que é a minha família de Deus. Não tinha ainda meu marido, não tinha noção de quantos filhos teria. E aí eu falei, Deus, então o Senhor vai me conduzir. E ali ele começou a falar da mulher sábia, aquela que tem na Bíblia, que a tola destrói a sua casa e a sábia constrói. Eu digo, nossa, mas como? O que é sabedoria? E eu olhava ao meu redor e nós precisamos de exemplo. Eu só tinha exemplo de como não ser. E filtrava também, porque toda pessoa ela tem algo bom também para você. Até, inclusive, sim, todas nós, as experiências que não são tão boas são as que mais nos ensinam, são as que mais ensinam. Por isso que eu falo que eu nasci na família exata e perfeita para aprender com elas. Para aprender e ver que elas queriam ter essa força, porque nós temos que ter uma força, e que a força está na nossa feminilidade. Ela está na nossa sensibilidade, porque a mulher ela tem essa sensibilidade. E quando eu olhei ao redor e vi aquelas mulheres perdidas, desconectadas da sua essência, amargas, porque passaram por muitas situações e elas não conseguiram o que Deus fez eu viver durante cada processo, ressignificar a dor em amor. E eu passei por muitas adversidades. Aí não vai ser fácil, porque todo mundo, é fácil. Não é fácil. Então eu olhei para a vida, tanto para a minha vida, encarando-lhe com verdade, com amor, com honra e assumindo a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade, não me vitimizando. Não é porque eu nasci naquele lugar ou que eu tinha aquele ambiente que meus filhos teriam ou que eu também teria que ter, porque eu venho de uma geração que teve muitas traições, divórcios. Então assim, a minha geração, ela vem de mulheres que com 20, 30 anos divorciam e elas não olhavam para aquele casamento, não era feliz. E eu falei, eu não aceito isso. Eu vou ter, e eu sei que não vai ser fácil, nós vamos falar mais à frente, Sim. Sobre essas questões. E aí Deus fez eu viver tudo isso para hoje chegar aqui. Então, trabalhar com mulheres, isso é uma missão minha. E eu já vivia isso antes mesmo de formar e materializar mulheres de influência. Aí você seguiu sua vida normal, se formou em direito. Mas com muita consciência. Então eu vim com essa assim, vivendo cada fase da vida. Nós mulheres, nós temos uma coisa que nós conseguimos mexer muitos pratinhos. Mas isso nós temos que saber como mexer cada prato. Então meu foco sempre foi eu me tornar uma mulher. Então na minha cabeça, sempre desde criança, o meu valor não estava no que eu fazia. O meu valor estava em quem eu era como pessoa. Perfeito. Então quando eu olhava para o meu futuro, ainda na minha infância, eu olhava e dizia que mulher que eu quero ser e que mulher que eu não quero ser. Porque eu poderia me tornar. E as adversidades da vida, como eu enfrentei diversas adversidades e não foram poucas, como abandono, rejeição, tentativa de estupro. Então foram muitas situações que eu passei e que eu tive que ressignificar. E não tinha alguém para poder me guiar. E aí é onde nós temos que ter essa família. Se não fosse Deus em minha vida para me guiar, eu não seria essa mulher que eu sou hoje. E aí eu tive o quê? Uma visão. Então toda vez que ele me mostrava aquela visão daquela mulher que eu me tornaria, e ele aos poucos trazia uma ou outra mulher de fora que eu via o comportamento dela. E o que eu via naquela mulher? Sabedoria. Eu via postura, eu via amor. Então eu falava, é esse tipo de mulher. Então se ela existe, eu também posso ser. E aí eu vim fazendo o quê? A minha parte. Aí você tem que saber escolher o homem, porque você também não pode escolher qualquer um. A escolha mais assim que você tem na sua vida, mais importante que você tem na vida, é a escolha do seu parceiro. Então quando eu vim também, coloquei na presença de Deus, diante de todo aquele meu relacionamento com Ele, não é uma coisa assim, vou aqui, se der certo, qualquer coisa eu termino. Não é assim. Se não der certo, eu vou terminar. Não. Nós temos que olhar e dizer, ok, quais são os meus princípios, meus valores e a minha visão de futuro. Casa com que nós vamos ter. Então eu queria um homem, um provedor, realmente uma pessoa que pudesse ocupar a posição dele, mas que eu também não deixaria de trabalhar. Então, como eu vinha falando, meu valor não estava no que eu fazia, porque todo mundo falava, o que você quer ser quando crescer? Eu não entendia isso. Eu digo, eu quero ser mulher,
né, uma mulher já posicionada, eu quero ser mãe, esposa e sim, vou ter uma profissão, mas ela não me define, ela não define a minha felicidade, ela não me define para eu me comprovar para a sociedade que o meu valor está no que eu vou fazer ou no quanto eu faturo ou o sucesso que eu tenho. Mas a profissão, elas são o quê? Uma habilidade. Faz parte da nossa essência, porque nós temos que evoluir a cada fase. Eu não cheguei aqui assim pronta, então eu ainda nem estou, é só realmente quando nós cumprimos a nossa missão e formos para a eternidade. Sim. Mas é viver o quê? O processo, com muito amor, com muito respeito, com muita consciência de quem eu sou, porque eu estou aqui, a quem sirvo. E o direito, ele veio na minha vida assim como eu me casei, aos 18 anos, fui mãe aos 19 e aí fui fazer a faculdade aos 20, casei jovem. Então você casou antes de me formar. Antes de me formar. E quando eu estava lá na faculdade, então assim, fiz a faculdade de Direito, então me dedicava muito, então você pensa, você conciliar cada fase, porque eu já era uma dona de casa, eu era uma mulher que guiava aquele lar, mas que eu estava também estudando e criando habilidades para um futuro, para poder também contribuir na minha vida, na vida de outras pessoas e ter realmente uma profissão. Mas que ela não me definia, eu sempre me ocupava o meu lugar, qual que é a minha posição. Porque durante o meu percorrer também, eu tinha vontade de ser juíza e eu percorri esse caminho até chegar a um ponto e Deus falar, não é isso que eu tenho para você. E aí ele terminei o curso de Direito, fiz também estágio na Defensoria Pública, depois aí eu voltei para onde? Para o meu marido, que ele é advogado há muitos anos, um excelente advogado, e aí nós tínhamos um escritório, né? E aí eu estava como sócia dele. Então trabalhei ali e aonde? Direito de família, que eu amo. Quer dizer, direito do trabalho. Deus foi te dando pistas do que seria. Ele falou, vou te dar uma família, minha filha, e você vai cuidar de outras famílias. Isso, exato. E em várias esferas, né? Isso. Então aonde você estiver, é você, a Ellen que está em casa, a Ellen que está no trabalho, a Ellen que está aqui, é a mesma. A essência é a mesma. Então, eu tenho que sempre, não tem máscaras, não tem um personagem, eu simplesmente sou. Então, eu também cometo erros, mas eu olho antes, o que eu posso fazer para não errar? Como que eu posso aprender aqui? Porque depois eu vou ter que pedir a desculpa, eu vou ter que voltar 1000 casas, porque às vezes quando você não vai para o caminho. Agora, quando você tem uma aliança com Deus, que você traz isso para a sua vida, porque a mulher é esse farol, é ela quem guia e ela quem dá a base da família. Então era uma responsabilidade muito grande. Não é só sobre a minha vida, é a dos meus filhos e a do meu marido. E ainda as outras vidas que é fora ali, porque é importante você trabalhar. É importante você também ter a sua profissão. Mas dá para você poder conciliar cada uma. E não dá para você viver tudo de uma vez. A questão é que muitas querem o quê? Foca apenas em uma área, não foca nas demais, e aí você não vai construindo. Nós temos fases na nossa vida justamente para isso. Por isso que nós temos, cada ano é um ciclo. Um ciclo para você poder observar e ver, mas está alinhado com a minha visão? Eu estou feliz com isso? O que está acontecendo é que muitas pessoas elas não sabem nem quem elas são. Verdade. Agora, Ellen, daqui a pouco você vai começar a dar aula, que eu sei que você ama e você tem muito conteúdo. Sim. Antes disso, só para a gente pontuar algumas coisas, eu queria que você falasse como é que nasceu o movimento de influência, mas antes disso, eu queria também que você, eu sei que você fala muito sobre isso, e isso é muito bacana, porque vai identificar com muitas que estão nos assistindo. Quando você se casou, o Dr. Ronan, que eu conheço, um homem extraordinário, queria mandar um abraço para ele, agradecer por ele ter permitido você estar aqui com a gente. Ele era o príncipe maravilhoso. Não. Como é que ele era, assim? Já era aquele homem que abria a porta, trazia flores. Não. No início, como é que era? Conta um pouquinho, porque como você mesma falou, não é fácil, né? Não tá tudo pronto. Não. Nem nós estamos. É por isso que eu falo uma constante evolução. Mas quando você traz a responsabilidade para você e você entende que o outro também, ele está num outro nível de evolução, você vai alinhando as coisas. Então, quando eu tinha sobre esse meu chamado, eu vou construir a minha família, ok, eu preciso deste homem, qual é os princípios e valores, estávamos alinhados.
Então, meu esposo, Runan, maravilhoso, e nós já temos 20 anos de casados, então passamos por muitas questões. Ele não era esse príncipe. Hoje, ele abre a porta, ele tem paciência, tá muito mais maduro, mas ele não tinha isso. E eu ainda, não é por falta de pedir, não é por falta de me posicionar, e com sabedoria. Então eu vim construindo isso nele, mostrando para ele o quão era importante. Porque sim, eu falo, nós somos rainhas, merecemos ser tratadas como rainha. E uma rainha do lar, uma rainha do mundo, uma rainha da sua profissão, que nós merecemos esse cuidado, porque é um cuidado. E o homem que está ao nosso lado, ninguém melhor do que ele. Então, para ele, não fazia muito sentido. Aí vem aquela coisa do machismo, né? Sim. Ah, não, eu não vou fazer isso, porque os outros vão ver eu abrindo isso. Apesar que ele nunca ligou para isso, mas assim, fica no inconsciente dele aquilo ali. Os homens, eles não são tão maduros, eles precisam inclusive da mulher para ela poder mostrar isso, porque até nós mulheres, e isso é biologicamente falando e tudo, nós amadurecemos muito mais rápido. Então só que eles são abertos, os homens são importantes para nós, eles são importantes para a sociedade, eles têm aquela força, aquela virilidade, né, aquela coisa mais rústica. Só que aí quando uma mulher vem com a sua doçura, quando ela vem com a sua feminilidade, você vai amansando a fera, você vai fazendo com que aquele, até eu chamava ele de ogro, né? E agora ele se tornou um príncipe. No início, porque às vezes acontece muito. Sim. Às vezes a menina está acostumada a ver isso em casa e aí ela escolhe bem, não é que o rapaz é ruim, mas ele não tinha esse costume na casa dele, porque eu tenho certeza que hoje os seus filhos, eles têm. Quando eles se casarem, eles já sabem um modelo, eles têm um modelo, e é mas muitos homens não têm esse modelo e com certeza devia ser o caso do Dr. Renan. Com certeza. E então, para ele aprender aquilo tudo, foi necessário você ser sábia. Então, eu queria que você explicasse um pouco dessa sabedoria, porque depois isso te inspirou, inclusive, a criar o movimento, né? Isso. O que é o movimento Mulheres de Influência? É um lugar de acolhimento, inclusive tem nas minhas redes sociais, que a gente vai falar depois, mas para que possa elas já querer, eu quero essa mudança, eu quero viver isso, eu já estou cansada. Então ela realmente dá um basta nisso, de dizer, eu não quero mais ser esta mulher, porque não está me acrescentando, eu não estou evoluindo, a sua casa está toda destruída, a sua vida financeira, a sua carreira, porque assim, do que adianta você ganha um monte, mas você sente um vazio. Do que adianta você chegar num topo que você acha que é o topo, a sociedade fala que é esse topo, e aí você não tem a sua família com você. E você olha para os seus filhos e nessa geração, como que eles estão precisando de uma geração de jovens que realmente estejam alinhados com o amor, com essa esperança, que eles entendam quem eles são, para poder realmente nós estarmos convivendo numa sociedade mais sadia, mais amorosa. E aí o Mulheres de Influência surge como este lugar para mulheres que querem ter esse acolhimento, elas terem isso com verdade, com amor, não tem julgamento, não tem comparação, para que nós possamos uma ajudar a outra. Agora a gente vai entrar num tema que eu sei que você fala com muita facilidade e eu estava falando antes que com tantos movimentos surgindo, é importante a gente tomar cuidado com quem a gente ouve, porque não é todo mundo que tem uma história, que tem uma base, né, sólida e que é de verdade. Então as pessoas hoje, a gente vê que os casamentos parece que tem cada vez mais sendo menos duradouros. As pessoas estão descartando isso como se fosse assim, trocar de roupa, né? Eu queria que você falasse na sua visão, com a sua experiência, o que tem contribuído para isso acontecer? Tá. A primeira coisa já começa em nós. Vamos chamar a responsabilidade para nós mesmas, né? Então, quando você não enxerga o seu valor, quando você realmente não sabe quem você é, como que você vai conseguir escolher uma pessoa? Quando você não entende, até na sua visão de futuro, como você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos,
comunica, e não é ninguém perfeito, e não é ninguém igual a mim, não. Os opostos até realmente se atraem, e eu falo que eles se complementam. E é necessário isso. Eu e meu marido somos água e óleo, totalmente diferentes como pessoa, personalidades, mas a nossa visão de mundo, os nossos valores são muito bem alinhados. E nós também vamos vir alinhando isso ao longo da nossa jornada. Então o que acontece? Nós temos uma geração, há 30 anos atrás, quando aí eu já vou pegar até um exemplo, eu era na minha turma a única de pais separados. Isso não era normal. Inclusive eu escutei muitas coisas, porque minha mãe era divorciada e naquela época não era muito benquisto, não era bem visto, ainda mais uma mulher e com 2 filhas ali. Eu tenho uma outra irmã do mesmo casamento. E aí o que acontece? Hoje, os meus filhos, eles praticamente, quando você olha na turma, e eles mesmos falam isso, eles são os únicos que têm realmente um casal de pais alinhados, que eles sentem amor e que eles se sentem num verdadeiro lar. E isso não é o normal. Como os papéis invertem, Inverteu. Né? E isso foram algumas décadas, isso não foi da noite para o dia. Agora, o que nós estamos comunicando nesta geração? É justamente isso? Você é descartável, eu sou descartável, os outros são descartáveis, e não é só num casamento, é em qualquer relação. Antigamente você falava algo e você se comprometia pela palavra. Hoje você pode ter um contrato, você pode estar registrado em cartório e você não vai cumprir. E ainda a pessoa entra na justiça e você não está nem aí. São valores que foram perdidos. Sim. Então, quando você olha para isso, de um relacionamento duradouro, por que não está tendo? Você olha para si. Porque quando você tem palavra, você tem verdade, você pontuou muito bem. Está havendo muitos movimentos, muitas pessoas, e ainda mais na internet, que se abre ali, você pode falar e não tem um filtro como na TV, como em empresas bem sérias e tudo. O que acontece? Chegam pessoas que são personagens. Pessoas que estão usando máscaras, estão indo numa onda que está dando um retorno financeiro bom. Vou construir uma história aqui, a pessoa não convive comigo mesmo, e vou falar sobre esse tema não vivendo. Quem é que tem que fazer o filtro? E também não é só na internet. Se você olhar um médico, uma terapeuta, qualquer outras profissões, vamos pegar no geral. Realmente aquela pessoa, ela vive o que ela fala? Ela construiu algo para poder estar te aconselhando naquilo ali? Tem gente ensinando as pessoas a ganhar 1 milhão, não tem nem 10 mil, a gente costuma ver isso muito, não é? Tem que tomar muito cuidado. E essa falta de comprometimento que você falou é muito séria. Porque eu acho que é isso que faz com que as pessoas não tenham mais compromisso, né? Por conta, inclusive, de não acreditar mais em ninguém, né? Isso. E aí é onde acaba na questão que a gente volta para o casamento. Então, quando você olha para aquilo e diz, a sociedade está o quê? Banalizando, normalizando algo que não é normal. Não é normal você pegar e dizer, eu vou casar, é sério, não é uma brincadeira. Então, isso é um grande passo na sua vida, que pode te dar algo que vai ser próspero ou algo que vai destruir a sua vida. Porque quando você se relaciona com alguém, aquele alguém você está dando legalidade para ele entrar na sua vida, uma autoridade para vocês poderem compartilhar. E anos da sua vida que pode ser perdido. Mas que lógico, tudo eu falo, ok, se errou, erramos, mas olhe para isso agora, não fica no passado e vamos olhar para o futuro, o que eu posso melhorar. Então o que acontece com essas relações? Elas não sabem o valor dela, não têm autorresponsabilidade, não têm autoconhecimento, porque se você tem um autoconhecimento de si, você vai conseguir fazer um filtro, não só com o seu futuro marido, mas com qualquer ambiente que você está, até mesmo o seu trabalho. As pessoas que entram dentro da sua casa, um filtro desde a sua empregada doméstica que você coloca dentro da sua casa, que sabe da sua intimidade, que faz a sua comida, que ela está ali para te servir com muito amor. Até isso você tem que olhar princípios e valores se estão batendo com o seu. Se realmente você quer aquela pessoa que conviva com o seu filho, porque tem muitas pessoas também terceirizando o que não é para terceirizar. Verdade. E aí nós olhamos para isso e falamos, não, tudo bem, qualquer coisa eu termino isso daqui. Tá, mas e o que acontece na sua vida? Por que você, é o diálogo que falta, o respeito que falta? De você ver aquilo ali, não, meu filho não vai morrer. Eu sou filhas de pais que se separaram. E isso para mim não foi algo ruim. Lógico que passar por isso não foi fácil. Mas hoje eu vejo quão foi necessário para eu ser criada com a minha avó. Dentre eles, a falta de maturidade que eles tinham, realmente era melhor eu ter sido criada por eles. Mas
Seria o normal se meus pais eles tivessem uma maturidade? Se eles se conhecessem, se eles tivessem alinhado, a minha realidade teria sido outra, inclusive. Sim. Mas fazia parte da minha história. Agora, o que eu olhei? O que eu queria para os meus filhos? Eu não queria que eles passassem por isso, mas eu iria fazer o que? A minha parte. Então, fui escolhendo e mais. Teve muitos momentos, nós temos 20 anos de casado, muitos momentos que eu quis desistir. Muitos momentos que eu quis desistir. Mas eu fazia a minha parte, caminhava com ele para a evolução dele, e ele não dava uma certa resposta, até ele vir e ele dizer, ok. Então aí ele vinha, fazia a parte dele e sentia que era o sinal de que não vamos desistir disso. E continuava. Então você entende que existe um tempo, mas a cada fase que nós fomos vivendo, nós fomos amadurecendo, nós fomos nos alinhando. E é isso que está faltando, as pessoas não querem esperar um certo tempo. Elas não entendem, não têm o autoconhecimento, não têm autorresponsabilidade e elas não esperam um tempo das coisas. Até para você gerar um filho são 9 meses. Para você poder fazer uma faculdade, dependendo do que você escolher, é no mínimo 5 anos. No mínimo. E você tem que passar por processos, existem fases. E você não vai chegar mesmo que você entrou naquela faculdade. E quando você sair dali, você ainda vai ter que se especializar, você ainda vai ter que estudar. Então é investir tempo, sim, energia, amor, mas é possível. É possível. Eu acredito muito também. Sim, sim. Agora, Ellen, muitas mulheres se sentem muito cansadas, sim, hoje, sobrecarregadas. As mulheres estão assumindo muitas responsabilidades, sim, e ainda tem a maternidade, tem o casamento. Sim. Assim, qual o conselho que você dá para que essas mulheres encontrem o equilíbrio? Porque eu acredito que isso tem sido cada vez mais constante. Você vê as responsabilidades que as mulheres têm tomado para si, e muitas vezes não é só porque ela quer tomar o lugar do homem, às vezes é porque o homem também não tem se posicionado, né? Sim. Então, tem aquelas que já vai para o extremo, que elas querem passar na frente, fazer tudo, mas tem aquelas também que por vezes precisa, né? Sim, e aí você traz uma questão, não é? Não estamos aqui para polemizar, mas para poder contribuir. E aí onde você falou muito bem. Eu vou pegar um exemplo de uma empresa. Imagina uma empresa, ela tem o seu CEO, do CEO, ela tem cada setor, desde o marketing, vendas, RH, ela tem seus líderes e seus liderados. Pessoas ali contribuindo, até a faxineira. Então pega toda essa empresa que vai do CEO à faxineira e pega todos esses setores. Aí você pega, vamos dizer que o CEO, num belo dia, ele lá, cada função numa empresa, ela tem as suas especificações, qual que é a sua posição, o que você tem que fazer, metricamente todo mês ele tem as suas metas, e aí quando você organiza tudo isso, a empresa ela vai crescendo, e aos poucos ela não vai crescer do nada, ela vai levar muito tempo, energia, dedicação, horas, alinhamento entre pessoas. E aí vamos supor que um belo dia o CEO diz, não, eu não estou mais nessa posição, agora eu vou ser o faxineiro. Quando ele sai, esse lugar desocupa. Esse lugar, o que é o CEO? Ele é uma pessoa que chegou com habilidades, ele é uma pessoa que era o sonho dele para poder construir aquilo, senão não teria todo aquele lugar para as outras pessoas e materializar aqui na Terra. Ele é a pessoa que tem uma visão, ele dá a direção. Ele poderia sim faxinar? Pode fazer como uma pessoa normal. Agora ele vai ocupar essa posição, não menosprezando qualquer posição. Mas imagine ele falar, eu quero agora só no marketing. Isso aqui está desocupado. E o que vai acontecer? Vai haver uma bagunça. Vai haver até uma pessoa para ocupar esse lugar, ela vai levar um tempo e não vai ter a habilidade dele. Assim é o que acontece dentro de uma família. Assim é o que acontece dentro de um casamento quando a mulher, ela sai da sua posição. Quando o homem não ocupa a posição dele como homem. Porque assim como numa empresa, a mulher, o homem, os filhos e todos aqueles que estão ali ao seu redor, eles têm uma posição, eles têm funções. E quem que vai definir que vai ser a guia e a guardiã disso? A mulher. Então, quando ela não sabe, aí qual é a nossa esperança aqui? Quando você souber, e aí vem o quê? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque justamente é isso que nos forma, é isso que nos guia. E aí uma intimidade com Deus, Ele é o maior, né? Mas vamos falar aqui terrenamente o que nós podemos fazer. Quando você traz isso para você, você tem o quê? Uma clareza. O que as pessoas elas não têm hoje? Clareza dos seus papéis. Elas não entendem isso e não ajudam outras pessoas também a estarem na sua posição.
Então, quando você tem isso, essa clareza de quem você é, quando você entende quais são os seus valores, o que você quer viver, que seu marido ele precisa ocupar aquela posição e mais, é dele, eu não vou agir. Então, quantas vezes eu até falo assim para elas, as mais executoras, né, que não têm a paciência de, não, tá muito lerdo, eu quero isso para ontem, se eu não fizer, ele não vai fazer. Eu falo, finge demência, isso é sabedoria, você delega, porque você vai na sua empresa fazer tudo? Por mais que a sua funcionária, vamos supor a sua assistente, ela está ali num período para poder aprender, você tem paciência. Mas por quê? Porque ela vai gerar um dinheiro para você? E o seu marido, o que ele vai gerar para você? Algo muito maior do que o dinheiro. Algo que não compra. O amor não se compra. Então o amor ele é construído. Algo que você vai ter filhos que eles vão te honrar, inclusive na sua velhice. Que eles vão fazer por honra, não porque é uma obrigação. Porque quantos filhos não estão pegando seus pais e colocando num asilo? Quantos filhos, por quê? Não teve também, quando você olha também, não teve algo construído. Os próprios pais não se posicionaram, não deram esse amor de cuidado. Aquele homem que você vê, e mulher, que eles já estão idosos, que eles deram tudo, mas não é dar só o que eles querem, mas eles construíram com responsabilidade. Eles mostrando o valor de uma família, dando base, deixando seus filhos também viverem, seus filhos vão te honrar. Isso a gente quase não tem. Então, quando você traz isso, aí vamos trazer a esperança aqui. Há esperança e é possível. É possível você, mulher, não se sobrecarregar. Nós temos muitas funções, nós temos muitos pratos para poder equilibrar, mas é a cada fase você se respeitando. Aí eu até falo, você tem que ter o seu momento. Uma vez na semana, quantas pessoas não tiram um momento para si? Sabe que é para você fazer nada? O que você vai fazer? Não vou fazer nada hoje. É o nada, ócio, né? Exato, que é o seu descanso. É você fazer atividades para você poder, na sua saúde mental, fortalecer o seu espírito, para você olhar as coisas e planejar. Então, a mulher, ela precisa olhar para ela se cuidar também, porque se ela não se amar primeiro, como que ela vai amar o outro? Verdade. Se ela não cuidar dela, como que ela vai dar conta de cuidar do outro? Aí quantas doenças nós temos? Burnout, aí vem essa questão da saúde mental, aí ansiedade, depressão, e aí chega até uma tentativa de tirar a sua vida. Verdade. Isso é muito importante. E um outro assunto que eu queria que você abordasse ainda dentro desse, a espiritualidade é uma parte muito importante, que muita gente tem ignorado, né? Sim. Eu queria que você falasse como é que a fé pode influenciar, inclusive nessa mudança de comportamento. Sim. Porque a gente muda primeiro, às vezes você fica querendo mudar a pessoa, mas quem está precisando de mudança é você, né? A sua impaciência muitas vezes atropela tudo. Sim. Mas assim, a gente acredita muito em Deus, né? E a gente sabe que essa influência faz muita diferença. Eu queria que você falasse. Faz. Você falou muito bem, como sempre. Então assim, Deus, ele é a base. O que é Deus? Deus, ele é amor. Então, quando você tem essa base bem formada, dessa aliança, porque nós somos seres que nós precisamos do amor. E o único amor que vai te preencher, sabe aquele vazio que você sente? Pois é, o único amor que vai preencher é Deus, é o amor dele e é com uma aliança. E a fé, ela vem disso, desse relacionamento com Deus. Então, quando você permite penetrar em seu coração, preencher o seu ser e permitir guiar para te dar uma vida com significado, uma vida com propósito, porque nós viemos aqui para servir por meio da sua essência. Mas quando você desconecta dessa sua essência, como você vai servir? Você vai ficar perdida. É mais uma alma perdida. Então, quando você vive um relacionamento, como por exemplo, o seu filho, você reconhece a voz do seu filho de longe. Pode ter 1000 crianças. Se o seu filho gritar, você reconhece. Por quê? Porque você convive com ele todos os dias. Assim é com Deus. Então, se você tem um relacionamento de nossa, eu estou aqui, estou com o coração aberto, fala comigo, e ele vai falar da maneira que você vai sentir. Você está permitindo ele fazer isso. Ele está ali o tempo todo. E aí ele vai o quê? Te fortalecer. Porque o processo da nossa evolução aqui, porque nós somos corpo, mente e espírito. E se você tiver com o espírito abalado, ou você não está alimentando o seu espírito e é com esse amor,
com esse tempo, você não vai conseguir. Você vai ter um corpo desequilibrado e uma mente desequilibrada. Porque a mente ela vai vir abalada e ela influencia no seu corpo, te traz um monte de doenças. Doenças que você faz uma bateria de exames e nunca identifica o que é a causa. A causa é justamente a falta desse alinhamento consigo mesma, a falta desse alinhamento com Deus. E aí nós precisamos disso para nós podermos nos evoluirmos, edificarmos e suportar o processo. Porque não é fácil. Não é fácil estar aqui nessa terra, não é fácil nós realmente, quando nós temos consciência do que nós estamos fazendo aqui, de você olhar pessoas tão perdidas, você querer ajudar e elas não querem ser ajudadas. O pior de tudo é quando você oferece ajuda e a pessoa, não é o momento da pessoa. Não é o momento. E tá tudo certo, mas ela está tão perdida que você fala assim, nossa, como eu poderia ajudar? Sim. Mas ela não quer e tá tudo certo, a gente aprende, né? Então vamos seguir para aqueles que querem. E o Mulheres de Influência, materializando isso daqui na Terra, é para justamente mulheres que querem viver isso. Elas querem ter um resgate da sua essência, da sua feminilidade, delas dar um basta nesse sobrecarregamento que a mulher tá, dessa questão de alinhar com a sua vida, todas as áreas realmente da sua vida. Porque quando você se entende, você vai alinhando tudo e todos ao seu redor. Você vai vivendo com mais foco, gastando menos energia, porque às vezes você gasta tanta energia e você não tem um resultado. Então você vai vivendo de uma forma mais consciente. E quem que vai ser o seu guia? Aí eu falo, você quer falar de Deus? É uma força maior. Quer chamar de intuição, de sol, o que você quiser chamar? É Deus. Então por quê? Porque é Ele que nos nutre, é Ele que nos guia e nós vamos ter que fazer com essa aliança a vontade dele. E aí quantas pessoas não querem fazer a vontade dele? Aí fala que ele não fala, eu não entendi, eu não estou escutando. Mas por quê? Porque você quer fazer a sua vontade. A nossa carne é egoísta. A nossa carne, aí vem o orgulho, vem o ego. Você quer a comprovação da terra, mas você tem que buscar a comprovação e a aprovação de Deus, porque Ele nos formou, Ele nos dotou e Ele está aqui para poder nos guiar. E para hoje eu estar aqui falando para vocês, e eu agradeço novamente a oportunidade, Eunice. E assim como você também, que tem sido essa mulher e que me inspira, que foi uma mulher que, quando lancei o Mulheres de Influência, você esteve lá, olhou nos meus olhos, e aquilo ali Deus falou por meio de você. Porque eram filhas assim como você e outras mulheres que têm estado comigo ao meu lado, que é para fortalecer, para nós fazermos a diferença nessa geração. Porque se você não fizer nada no seu presente, nós não teremos o futuro que nós precisamos. Então nós estamos sendo chamadas para poder, aí onde vem essa fé, essa espiritualidade que nos guia, que nos move, que nos nutre e que nos dá força para poder prosseguir. Muito bem. Isso é extraordinário. Quando a gente se une, somos muito mais fortes, né? Agora, tudo se completa, né? Sim. Com aquela frase que começa na hora da seleção, né? Sim. Porque quando a gente faz uma seleção ruim, você faz uma escolha ruim e agora você vai ter que investir em treinamento, não é? Eu queria que você ensinasse aqui para as mulheres, as solteiras que estão nos assistindo, como é que se faz uma seleção criteriosa, porque você quer escolher o par perfeito para construir uma família sólida, feliz. Sim. Sim. E você muito jovem já soube fazer, mesmo que você investiu um pouco ali no treinamento. Sim. Como é que a gente faz essa seleção, Ellen? Eu acho que todo mundo quer saber essa resposta. Sim, e ali é onde tudo começa. Primeiro eu olhei para mim. Então entenda, desde a minha infância, ao meu despertar dos meus 8 anos até os meus 18 anos, eu investi em mim. Eu olhei para mim, eu tinha muita clareza do que eu queria e do que eu não queria. E eu também já tinha organizado muitas coisas aqui dentro. Porque você não pode entrar num relacionamento totalmente bagunçada. E não é perfeita. É você estar um pouco já alinhada com o que você quer com a sua visão. Para quê? Para você dar direcionamento para as outras pessoas e você olhar mais racionalmente. Eu sou muito amorosa, eu amo pessoas, mas eu também penso. Eu também observo sinais e eu vou ver em atitudes. Aí onde eu falo, uma empresa, quando você pega para poder a pessoa ela começar num cargo novo, para justamente você investir no treinamento e quem sabe ele vai evoluindo com o tempo. Não são 3 meses de experiência? 3 meses de experiência, por lei inclusive, 90 dias.
Agora, Ali dá para estabelecer ali você já conhece. um pouco de conhecimento, Sim. né? O que você observou? Você vai observar habilidades. Porque você não está procurando uma pessoa que ela já Anota saiba aí. tudo, né? Você não está procurando que ela saiba tudo. Você procura uma pessoa que ela tem habilidades o quê? Gestão emocional, que ela já tem uma certa questão de um diálogo. Você já está vendo princípios e valores alinhados, como por exemplo, mentira. A pessoa ela mentiu, isso daqui ela vai mentir no grande. Então eu observava muito pequenos sinais. O que que o outro está falando sobre ele? O que que eu fazia os testes? Olha isso, presta atenção. Desde quando eu comecei a namorar, e aí isso é um outro momento que a gente vai contar um pouco também dessa história, eu comecei a namorar com meu marido em obediência ao que Deus me pediu e eu não gostava dele. Não gostava. E aí eu permiti o quê? Mas Deus me deu a determinação que ele era o homem que batia com os requisitos e realmente bateu. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o que precisava ser feito. Namorei, aí eu ia olhando ele agindo com outras pessoas. Como que ele tratava a mãe dele? Como que ele era na sociedade? Como que ele era no trabalho dele? Porque se eu procuro um homem provedor, não tem como você pegar um homem que você fala sobre futuro, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele quer depender do pai dele. Ele não vai ser provedor. Ele está perdido. Então eu não tinha tempo para poder estar com uma pessoa, para poder ter que investir no treinamento e depois ainda querer culpá-lo. Não, eu já estou vendo. Então quando você olha isso, dele cumprir os compromissos, ele era um homem honrado. Ele cumpria com verdade, ele tinha uma boa fama. E mais, observem, os amigos, quando você está namorando, eles falam. Eles falam das anteriores, eles fazem piadinhas. E nada daquelas piadinhas não são piadinhas, são verdades. Agora, quem que tem que estar atenta? Você. Às vezes, até um jeito com você, ele te trata de uma forma ríspida. Ele já mostra ali que ele tem uma certa agressividade e física. Você vai perceber, a não ser que temos casos de pessoas que já têm uma certa doença, se passam realmente, ok. Os narcisistas, né? Os narcisistas, por exemplo. Mas nós estamos falando de uma exceção. Mas vamos pegar aqueles que não têm isso. Não Mesmo tem assim, os narcisistas têm como saber. Tem, você né? consegue perceber dá alguns pra sinais. perceber, hoje em dia dá pra gente saber. Mas o que acontece? Que eu já percebi, conversei com diversas mulheres, né, que aconteceu, que elas não conseguiram perceber ou elas... Né, aí quando eu converso, eu falo, tá, ok. Aí ela joga toda a culpa nele, né? Aí eu vou lá, vamos voltar pro seu passado. Quando você começou, aí eu começo a questionar. Não prestou atenção nos aí sinais? Ela pega e ela fala, não. Aí ela lembra, não, realmente fazia isso. Mas eu achei que ia mudar, né? Mas eu achei que ia mudar. Não muda. Não muda. Tem coisas que não mudam. Nós podemos mudar, sim, algumas coisas que não estão enraizadas. Agora, questões de princípios de valores, de traumas, inclusive que essas pessoas carregam, você vai ter que definir e dizer se você quer enfrentar isso ou não. E ele vai te dar os sinais nos 3 primeiros meses. Então você não precisa estar 8 anos namorando, olha só de você já estar 8 anos namorando, ele já deu sinal pra você, né? Então assim, é 1 ano, 2 anos, se ele realmente quer casar com você. Se passa disso, então você não está lidando com um homem que quer assumir um compromisso. Ele na verdade está realmente... Porque também o que acontece? Não vamos também colocar a culpa toda nele. Tem toda uma coisa que nem ele sabe. Sim. E nem ele sabe que ele não teve essa habilidade para poder ele assumir compromisso, que ele tem medo, que ele tem um trauma, que inclusive que precisa ser tratado. Aí é onde cabe a você, como mulher, decidir e, lógico, você perceber se ele também quer. Porque se aquele homem se posiciona dizendo que ele não quer e que ele quer continuar naquele jeito, aí cabe a você, como mulher, decidir se você quer isso para sua vida ou não. Então, é importante os sinais e você estar atenta. Então imagina como num contrato de experiência. Você está ali, você olha para o seu futuro, porque uma empresa ela sabe a sua visão de futuro, ela sabe a sua cultura. Está alinhado com o que você quer? Não está alinhado? Ele não quer mudar, inclusive viver uma jornada junto com você? Não quer. Então aí você depois daqui uns anos, que não vai durar, tá? Não vi nenhum que durou. Não vai 5, vai 10 anos, vai 15 anos. Até ela ter uma certa coragem. Muitas mulheres que eu já conversei, elas falam, Ellen, eu tinha uma dependência emocional. E isso vem de onde? Do vazio por falta do seu pai, da paternidade,
ou às vezes até da maternidade também da sua mãe naquela posição. Às vezes eles até tentaram fazer algo para aquilo ali e foram, mas também nós somos tão diferentes e você se sentia amado de uma outra forma e não sabia comunicar isso. A sua mãe ou seu pai não tinham também uma questão de saber como isso, porque nós estamos numa evolução. E aí o que acontece? Somatizou aquilo, ficou aquele buraco e você ficou naquela dependência emocional. E aí você não vai saber não só dizer não para o seu namorado e futuro noivo e marido. Você não vai saber dizer não inclusive para os amigos. Você não vai saber dizer não para o trabalho. Você não vai ter ousadia e coragem. E aí de quê? Ser você. Exatamente. E isso é muito triste, infelizmente. E isso entra aí em uma dos CIDs, né? A dependência emocional. Sim. As pessoas têm tido transtornos, inclusive, por conta de viver relacionamentos abusivos. Sim. Por causa disso. Sim. Nós vamos falar, inclusive, sobre isso agora, porque, infelizmente, tem mulheres que entraram em relacionamentos abusivos. Sim. Por conta dessa dependência emocional e elas tiveram que sair até para salvar suas vidas. Sim. Porque a gente sabe que tem pessoas nos assistindo agora e que talvez esteja chorando. A gente recebe muitos relatos. Sim. Porque com você não foi assim tão feliz como foi com a Ellen ou com outras pessoas que você conhece. E isso aconteceu com você por uma razão. A gente até falou aqui. Sim, tem um propósito. E a Ellen tem um conselho para te dar também. Como é que você faz para se fortalecer e recomeçar? Porque uma experiência ruim não define a gente, né, Ellen? Não significa que porque você fez uma seleção ruim e tem uma razão para isso, que hoje você está sofrendo e você tem que continuar achando que você continua sofrendo. Ainda há tempo e você vai aconselhar agora, porque a gente também quer falar com essa mulher, né? Então, primeira coisa, saiba que você é valorosa. Você pode até não se sentir assim hoje, mas você é. Você tem um valor, eu acredito em você, a Eunice acredita, tanto que nós estamos aqui para poder haver esse despertar em você, do seu valor como pessoa, do seu valor como mulher e que você não aceite outra pessoa dizer o contrário. Se você hoje está vivendo nessa situação, ou se você até já viveu, parabéns para você que já rompeu isso. Agora você que ainda não rompeu, que você ainda está vivendo esse ciclo e que você acha que você não é capaz, eu quero dizer para você, você é capaz. Você é capaz, você tem um valor. Agora você tem que sentir isso. Você tem que tomar uma decisão e não olhar mais para trás. Não olhe para o que você já veio até aqui errando. Isso foi necessário para o seu processo. E ainda mais, o seu testemunho, ao você se levantar, ao você reconstruir a sua vida, porque ainda dá tempo. Você reconstruir hoje, no presente, daqui a algum tempo, alguns anos, e às vezes nem muito, 1 ano, 2 anos, quando você restabelecer tudo isso, você vai ser a cura para outras pessoas. Para eu poder chegar aqui, eu não cheguei, não foi um mar de rosas. E aí é onde nós olhamos para o casamento e acha que é um mar de rosas. Não é. Eu nasci num ambiente que mostrava que casamento não era para eu acreditar em casamento, não era para eu acreditar em homem, não era para eu acreditar em mim mesma, mas por um amor, que é o amor de Deus, e é onde você vai se apegar. Você vai agora sentir Ele falando com você, porque o que eu pedi, Senhor, fale por meio de mim. Não sou nem eu, estou sendo usada aqui, para poder, assim como você também, ser usada. Mas você precisa se levantar, você precisa se reorganizar, você precisa acreditar, porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Mas nós estamos aqui para dizer que você sim é possível. Existem outras mulheres que passaram por isso. Então olhe para ela. Veja o que aconteceu com ela. Troque experiências. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha disso. Tá tudo bem. Agora olha para você, viva a sua jornada e que ela vai ser libertadora. E não só para você, mas para os seus descendentes também. Para que eles não passem pelo que você está passando hoje. Maravilhoso. Porque às vezes o abusador, ele tem um poder de fazer a mulher se sentir muito para baixo, né? Sim. E aí isso foi roubado. E ele manipula. E ele manipula. Então você acreditou nessas mentiras, só que hoje você recebeu essa palavra de coração e eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida. E faça isso.
conhecendo também depois o trabalho da Ellen. Ela está todos os dias ali na rede social, no canal, no Mulheres de Influência, trazendo sempre um conselho e também oferecendo uma oportunidade de uma nova vida, né? Tanto para você, quanto também para as esposas, né, que estão vivendo agora dificuldades em seus casamentos. Queria que você falasse com essas, porque às vezes a mulher ela não está sabendo lidar com essas dificuldades. Por vezes a gente passa por situações, inclusive outros problemas que interferem no casamento, né? Pessoas difíceis de lidar. E não é só por isso que você tem que abandonar seu casamento, né? Queria que você aproveitasse esse momento para deixar uma mensagem então para essas mulheres que estão vivendo dificuldade em seus casamentos. Eu sou essa mulher no passado. Eu vivi isso, mas eu sempre acreditei nesta fase que eu estou vivendo hoje aqui, para poder justamente chegar e falar que há esperança. Não é fácil você às vezes ser julgada, o homem não ter uma consciência do seu valor, ainda mais quando você faz algo que não é monetizado, como você investiu o seu tempo na família, como você investiu o seu tempo no casamento. Você às vezes tem que abdicar do seu tempo na sua profissão, porque a sociedade vai te aplaudir. E aí você às vezes vai focar mais lá do que dentro de casa, porque você ainda não está tendo esse reconhecimento. Mas como essa mulher que já viveu isso, essa dor, e ainda não ter outras mulheres, por isso nós temos Mulheres de Influência, para poder ter, porque são mulheres reais, mulheres que influenciam pelo amor, mulheres que viveram experiências de fato, como eu vivi para poder chegar aqui e saber da sua dor. Eu também já estive aí. Inclusive, Eunice, assistindo entrevistas como você faz, um trabalho brilhante, que é realmente de levar isso para as pessoas, porque foi olhando para mulheres que às vezes eu olhava ao meu redor, eu não tinha nem como conversar. Elas nem compreendiam o que eu estava falando, elas não compreendiam o que eu estava construindo, o que estava aqui no meu coração e me mostrando que seria no futuro que eu receberia tudo aquilo. E não é fácil, mas quando eu olhava na TV, aí você filtra até a TV, né? Os seus conteúdos. Sim. Aquilo ali, Deus ele falava por meio daquele lugar, por meio daquelas pessoas que viveram também, que já tinham vivido um processo, porque o meu processo não foi sempre feliz. Mas o que acontece? A felicidade, ela está dentro de nós. Como eu sabia o meu valor, como eu sabia a quem eu servia e o que eu ia construir e chegar ali para poder desfrutar. Hoje eu estou desfrutando. E o meu desfrute tem sido de compartilhamento com mais pessoas para dizer: você também consegue, você também pode. E eu sei que não é fácil. E aí o que acontece? O seu marido, assim como o meu, e aí onde está, ele quis. Ele veio evoluindo. Aos poucos e lentamente? Sim. Mas já chegou, assim, olha, eu ainda não estou como eu gostaria, mas te garanto que eu não estou onde eu costumava ficar. Isso, e aí aonde ele dava esses sinais. E aí surgiu o quê? A esperança. Então é aonde nós mulheres vamos percebendo isso, e nós mulheres temos isso. Porque nós acreditamos, nós gostamos muito de servir. E aí, por que não servir primeiramente a sua casa? É engraçado que muitas gostam de ajudar, né? Nós gostamos. Aí ajuda tanto de fora, mas e os de dentro? Quantas pessoas eu já vi que ajudam e são perfeitas lá fora, mas dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu marido, não tem essa paciência que tem com os de fora. Então é aonde, quando nós assumimos isso, entendemos que existe um processo, e que ele está evoluindo, por mais que seja lentamente, mas é um processo que inclusive é para nos amadurecer. Em muitos momentos eu tive que quebrar orgulho, eu tive que quebrar meu ego, né? Então são tantas situações, nós mulheres queremos tudo realmente para ontem, mas entender inclusive o processo que foi necessário no meu casamento. Eu falo, não tem MBA que me ensinou a poder ser esta mulher posicionada e ainda ter essa paciência, sabedoria e a condução, e não só dentro da minha casa, mas na empresa também, que tenha sido como esposa e mãe. Não tem. Então isso nos ensina também, para você também saber como tratar o outro ser humano e identificar isso. Porque aqui está o segredo, você identificar as pessoas, a evolução, se ela quer ou se ela não quer. Porque se você chega no homem e ele não quer, aí o que acontece? Você tem artimanha, você tem armas para poder usar. Em que sentido?
Como que eu fazia com meu marido? Diálogo. No início, olha só, talvez eu vou falar isso de sentir no coração. Como que ele fazia? Ele não gostava de dialogar. Ele não foi ensinado pela mãe dele nesse sentido, até ela também não tinha isso para ela. Então, como nós vamos cobrar isso de passar para uma criança? Não tem como. Quando você olha isso e nós temos essa maturidade, ele não gostava de dialogar. E o diálogo é primordial em qualquer relação, principalmente no casamento. O que acontece? Eu escrevia cartas, porque ele iria ler. Então, eu passava a madrugada escrevendo tudo aquilo que eu queria falar, ele não queria escutar, e depois eu entregava para ele de manhã, ele iria ler, nem que seja por curiosidade. Aquilo ali ia penetrando no coração dele, até ser algo natural de que, olha, nós temos que resolver. E nós resolvemos as coisas, você me falando que está na sua cabeça, falando que está na minha cabeça, e nós temos que ter maturidade, porque eu não sou sua inimiga, você não é meu inimigo, e nós queremos envelhecer juntinhos, velhinhos, estarmos juntos, e construir a nossa família e sermos felizes, mesmo em meio ao caos, mas somos unidos, ter essa unidade entre o casal. E aí, ao longo do tempo, as coisas vieram melhorando. Então hoje, até ele me acalma em muitos momentos. Que legal. E olha que sabedoria, né? Porque quando você escreve, inclusive, a pessoa vai ler, ela vai estar mais calma. Sim. Todo mundo gosta de ler uma cartinha. Sim. A cartinha, ela tem assim um mistério, sim, né? Sim. O que será que escreveu ali? Porque gasta-se uma energia, sim, né? Um tempo ali. Isso, nossa, adorei. Uma demonstração de amor. Hoje em dia tem as mensagens de texto que você pode mandar, sim, de voz também. Sim, sim. Quer dizer, tem recursos, né? Sim, sim. E hoje vocês são um casal extraordinário, um exemplo, né? Para toda a sociedade. Maravilhoso. Bom, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem final e que você falasse um pouco mais como é que você recebe essas pessoas no Mulheres de Influência, para quem ainda ficou com dúvida. Sim. Porque eu sei que é um movimento, está isso nas plataformas e tudo mais. Sim. Mas como você diretamente poderia, essas mulheres poderiam te encontrar e tudo mais? Então, pode ir no Ellen, com E, 2 L's e N, _ Montes, é o Instagram. Então, ali eu vou mostrando o meu dia a dia. Realmente, porque no dia a dia, quando você vai identificando isso, e olha só, eu estou expondo a minha intimidade. E isso não foi fácil para eu poder aceitar. Mas a partir do momento que eu vi mulheres, elas sendo curadas, elas sendo transformadas e elas sendo alinhadas, dando esperança para elas e mostrando que eu sou real e que eu passei e passo por situações como você. Mas que então nas redes sociais, ali eu vou diariamente, tem os stories, os reels, né, conteúdos, e também tem eventos presenciais. Então eu promovo também, então eu aviso ali os eventos presenciais que nós fazemos com mulheres, inclusive você participou no Tangará, né, que nós fizemos no ano passado e que foi assim, foi, né, incrível. E ali tem grandes testemunhos, foi maravilhoso. A mulher realmente voltar para ela. Então é no dia a dia. Então não é só um evento. É um evento e todo um acompanhamento. E também tem para aquelas mulheres que estão nesse momento com uma mentoria individual. Então, se você também quer uma mentoria individual, nós temos lá também e eu posso estar com você, online ou presencial, vai depender, para que a gente possa também estar nessa construção. Porque quando você é igual como se fosse uma consultoria, você está com a sua vida, está toda bagunçada, você não sabe o que fazer, você não tem clareza, e aí chega uma pessoa para poder realmente que já viveu o processo e vai dar realmente os conselhos certos para que você possa construir a sua jornada. Porque quem vai construir a sua jornada é você, e ela vai levar menos tempo se você tiver uma pessoa para poder te guiar, para poder fazer com que você olhe para você e você ainda contribua não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então, Mulheres de Influência é isso, nós temos esse lugar para esse acolhimento, nós mostramos ali, eu mostro a minha vida e de outras mulheres também reais, para que elas possam também estar contribuindo nas nossas redes sociais, no YouTube nós vamos abrir um canal também. Maravilhoso. Né? Então vai ter isso daí. E nós temos o diálogo com as caixinhas, as mentorias e eventos presenciais que são incríveis. Maravilhoso. Eu quero te agradecer, dizer que foi um tempo de muita qualidade, um tempo incrível. Foi uma honra te receber. Volte sempre. Vai ter sempre esse assunto, é um assunto que a gente fala muito. É um dos pilares aqui do nosso programa Ressoar, que a gente traz também aqui no quadro Conexão Social, onde as pessoas falam e encorajam as mulheres a terem relacionamentos saudáveis e inclusive investindo em si mesmas,
no autoconhecimento Sim. e depois no treinamento, porque isso é necessário, né? A gente fazer. Então, muito obrigada, viu? Eu que Deus continue te abençoando, Amém, que o seu a trabalho nós. seja cada vez mais, vamos dizer assim, encontre cada vez mais mulheres e prospere cada vez mais, viu? Amém, obrigada. E a você aí de casa, foi um exemplo que a gente trouxe aqui nessa tarde de que é possível a gente ter uma família feliz, né? E quando a gente fala uma família feliz, a gente não está falando daquela família da novela, dos comerciais, né? Não, a gente está falando de pessoas reais que investem, Sim. que têm um investimento de tempo, de cuidado, de fé, de amor, de sabedoria, para que isso aconteça. Então, eu quero desejar a você que está nos assistindo agora, se está passando por algum momento como esse, que esses conselhos todos venham fazer a diferença na sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que esse seja um dia, né, para você refletir, para você alinhar tudo isso que você aprendeu aqui com o que você está vivendo e que você possa sair de qualquer situação difícil que você esteja passando aí na sua família. Um grande abraço para você. Quero te pedir para seguir a Ellen, para me seguir, para seguir o Ressoar. Tenha um ótimo final de domingo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.